O desajeitado Billy recebe de seu pai um inocente e misterioso bichinho de estimação com uma estranha lista de cuidados e acidentalmente liberta uma malévola horda de monstros homicidas em uma pequena cidade. Gremlins, do diretor Joe Dante, foi um grande sucesso, trazendo um singelo conto de Natal com um twist macabro. Sem lanches depois de meia-noite e venha conosco conhecer um pouco mais desta história. O filme, dirigido por Joe Dante e produzido por Steven Spielberg, foi parcialmente responsável pela forma como a Motion Picture Association of America avalia os filmes. Como algumas de suas cenas eram um pouco além do apropriado para crianças, o órgão lhe deu uma classificação restrita. Por sugestão de Spielberg, o MPAA considerou a criação de uma nota entre PG, que é apropriada para crianças, e R, que é a censura restrita aos adultos. Assim, o título ajudou a criar a classificação PG-13, que define acompanhamento dos pais apenas para menores de 13 anos. O primeiro filme a usar esta classificação foi Amanhecer Violento, que estreou no mesmo ano. Um bando de monstrinhos sanguinários causando confusão durante um dos maiores feriados do ano? Isso parece algo que Tim Burton adoraria dirigir, e realmente, este era o caso. O nome de Burton constava na pequena lista de Spielberg para dirigir esse filme, depois que ele assistiu seu curta Frankenweenie. No entanto, Burton ainda não tinha sido testado na direção de longas-metragens, e assim o produtor escolheu Joe Dante, que já havia dirigido o clássico cult de terror com lobisomens, Um Grito de Horror. Se para os fãs do gênero terror o longa possa ser considerado suave, então talvez a versão original do roteiro poderia ter agradado mais. Nesse primeiro rascunho, os Gremlins comeriam o cachorro da família e até decapitariam e jogariam a cabeça da mãe de Billy escada abaixo. Spielberg, Dante e o estúdio pensaram que o filme deveria ser um pouco mais familiar e removeram ou alteraram essas e outras cenas. Isso com certeza seria algo bem pesado. O filme foi escrito por Chris Columbus, que se tornaria o diretor do clássico Esqueceram de Mim, alguns anos depois. Sua inspiração foi o exército de ratos que habitavam um loft onde ele morava enquanto frequentava a faculdade de cinema em Nova York. Segundo ele, durante o dia era uma locação bem agradável, mas à noite, aquele pelotão de ratos saía para se alimentar e suas pegadas na escuridão eram bem assustadoras. Na realidade, seu roteiro era apenas uma espécie de currículo para mostrar suas habilidades como escritor e nunca foi pensado para ser filmado. Foi Spielberg que comprou a ideia da adaptação por achar a história mais original que ele tinha visto em anos. No rascunho original do roteiro, Gizmo e Stripe seriam a mesma criatura, numa temática estilo médico e o monstro. Spielberg ignorou esse elemento da trama, porque sentiu que Gizmo era fofo e o público iria querer que ele estivesse presente em todos os estágios do filme. O personagem também não seria um herói na história, sendo apenas um alívio cômico. Mas isso também foi modificado ao fim do filme, quando ele é o responsável por abrir a cortina e eliminar Stripe, o vilão da história. O roteiro do filme também não incluía o diálogo das criaturas. Assim, boa parte do que é falado é improvisado ou em reação ao que quer que esteja acontecendo em cena. Manter o diálogo livre também permitiu aos cineastas localizar o diálogo para os vários mercados internacionais onde o filme foi lançado. Entre os artistas responsáveis pelas vozes, temos Howie Mandel, que ficou mundialmente famoso ao apresentar o programa American Got Talent, dublando o Gizmo, e também o ator Michael Winslow, que participou da franquia Loucademia de Polícia. Com sua incrível versatilidade, ele dublou várias das criaturas, incluindo aí seus efeitos sonoros. A atriz Phoebe Cates, que interpreta a namorada de Billy, não era a preferida do estúdio. O motivo era que,
em seu filme anterior, Picardias Estudantis, existe uma polêmica cena de topless, protagonizada por ela. O que lhe garantiu o papel foi sua química com seu parceiro de cena, o ator Zach Galligan, que venceu rostos mais conhecidos como Emílio Esteves e Judd Nelson, se tornando o preferido de Spielberg na seleção de elenco. O ator também foi o primeiro a apontar que a regra "não alimente depois de meia-noite" é boba, porque sempre se passa de meia-noite em algum lugar devido ao fuso horário. Para ser franco, também não faz muito sentido que criaturas que não podem ser molhadas se cobrirem de cerveja na sequência da taverna ou ainda se esconder no gelo. Segundo Dante, isso não faz mesmo muito sentido e foi até foco de piada no segundo filme da franquia. Em homenagem a uma lenda urbana popular, Kate conta a história de como seu pai morreu enquanto se vestia de Papai Noel e descia pela chaminé. Ao fim da gravação, Spielberg e alguns executivos da Warner Bros. Queriam cortar isso do filme, pois não estava claro se era para ser triste ou engraçado. Mas Dante insistiu que era isso que tornava a cena uma metáfora perfeita para o próprio filme e insistiu que fosse mantido. No fim das contas, a crítica destacou essa cena em particular como um grande exemplo da tradição de piadas de mau gosto dos anos 1950. Mamãe e eu esperávamos que eles puxassem um gato morto ou um pássaro, e em vez disso eles tiraram o papai. Na época do lançamento, o CGI ainda não era uma opção viável para a criação de dezenas de criaturas rabugentas andando de um lado para o outro. O estúdio e a equipe de criação trocaram ideias sobre como produzir os imensos efeitos especiais que o filme precisaria, a um custo eficiente. A sugestão inicial era o uso de stop motion para dar vida aos monstrinhos, mas o estúdio achou que seria uma boa ideia ter macacos treinados em fantasias. O plano foi posto em prática quando o macaco-aranha foi trajado de terno e solto no escritório de Dante. O animal enlouqueceu e destruiu o escritório, defecando por toda parte. A solução, então, foi a criação de fantoches animatrônicos dos protagonistas do filme, e cada um deles consumiu uma bela fatia do orçamento. Dado seu alto custo, ao final de cada dia de filmagem, equipe e elenco precisavam abrir a mala de seus carros para garantir que eles não fossem roubados. Os bonecos do Gizmo eram particularmente frustrantes porque eram menores e, portanto, quebravam mais. Consequentemente, para satisfazer a equipe, uma cena foi incluída na qual os Gremlins penduram Gizmo em uma parede e jogam dardos nele. Isso foi incluído em uma lista que a equipe criou, conhecida por eles como Lista de Coisas Horríveis para Fazer com Gizmo. Os universos compartilhados hoje são uma realidade, mas naquela época era algo completamente fora da caixa, mesmo que de forma não intencional. A cidade de Kingston Falls, onde o filme se passa, e a cidade de Hill Valley, onde os filmes da franquia De Volta para o Futuro acontecem, são uma só, já que o filme foi gravado no mesmo local. Alguém precisa urgentemente capitalizar essa ideia única. A cidade de Kingston Falls, aliás, já foi citada em outro filme do diretor Joe Dante, Viagem ao Mundo dos Sonhos, em uma cena onde uma nota de jornal esclarece que os eventos deste longa continuam sem solução. A aparência de Gizmo, o adorável Mogwai, foi alterada para se parecer muito com o Beagle de estimação de Steven Spielberg. Ele teria ligado para o próprio Dante e perguntado se seria possível combinar a cor do Gizmo com o seu pet. Na novelização do filme, é explicado exatamente do que se trata um Mogwai. Gizmo, na verdade, pertence a uma raça de alienígenas benignos, que são enviados de planeta em planeta para ajudar as civilizações a encontrarem a paz. Claro, isso até se alimentarem depois de meia-noite e se tornarem monstros homicidas. A palavra Mogwai em cantonês significa demônio ou diabo. Como produtor do longa, a presença de Spielberg pode ser vista em boa parte de Gremlins na forma de alguns easter eggs bem bolados. Logo na cena de abertura, um anúncio em cartaz de Rockin' Ricky Rialto mostra uma personalidade do rádio inspirada em um dos personagens mais icônicos do diretor.
é possível ver que existem 2 filmes em cartaz, A Boy's Life e também Watch the Skies. Esses eram os títulos provisórios de 2 filmes do diretor, E.T., o Extraterrestre e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Na cena da loja de departamentos onde o vilão Stripes se esconde, é possível ver um pequeno ET de pelúcia. Finalmente, o próprio diretor aparece em um cameo durante a sequência da convenção de ciências onde o pai de Billy telefona para casa, dirigindo um triciclo ao lado da cabine telefônica. Este também é o primeiro longa onde o icônico logo da Amblin Entertainment aparece. Se você acha que os brinquedos Furby, que surgiram em 1998, pareciam assustadoramente com o Gizmo, você não está sozinho. A Warner Bros. Pensou exatamente a mesma coisa e achou que valia a pena processar a fabricante dos brinquedos. A Tiger Electronics nem argumentou e topou pagar a Warner Bros. Um acordo de 7 dígitos, prometendo redesenhar os seus produtos. Como não poderia deixar de ser, o filme também conta com adaptação para 2 consoles domésticos. No Atari 2600, você joga com o personagem de Billy e precisa impedir que moguais que caem do teto se alimentem e se tornem os perigosos Gremlins. Quando isso acontecer, você pode responder a bala. Já no Commodore, temos um Adventure, onde você digita os comandos em sequência para impedir que as criaturinhas destruam a cidade, passando por vários cenários diferentes. Gremlins foi um enorme sucesso de bilheteria que surpreendeu a todos, inclusive o próprio diretor, que até essa data não sabe como o filme deu tão certo. Ajudou a flexibilizar a censura para um público mais amplo, rendeu uma sequência divertida e um sem número de produtos licenciados. O título é um dos mais amados e tradicionais filmes de Natal de todos os tempos, com seu senso de humor peculiar e Muppets tresloucados. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a próxima!